Programa especial do Observatório do Terceiro Setor, direto do Terceiro Congresso de Combate à Corrupção do Ministério Público do Estado de São Paulo. Silvio Marques é promotor de justiça há 24 anos no Ministério Público do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. Muito obrigado pela sua entrevista. É um prazer conversar com todos os seus telespectadores. Esse trabalho de investigação de contas do exterior já há mais de 10 anos, esse seu trabalho. Desde 2000 eu trabalho na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital, que é uma promotoria especializada no combate aos atos de improbidade administrativa, na recuperação de dinheiro público estadual ou municipal desviado. Então, é um trabalho muito importante para a população, tendo em vista que os atos que causam prejuízo ao erário, eles devem ser combatidos e o Ministério Público tem um papel muito importante nesse combate. As primeiras investigações remontam de 2001. Exatamente. A investigação mais conhecida da nossa promotoria é uma investigação relacionada ao ex-prefeito Paulo Maluf e outras pessoas envolvidas com ele, e nesse caso houve desvio de pelo menos 340 milhões de dólares dos cofres públicos municipais. É uma investigação que eu comecei a fazer em 12 de junho de 2001 e até 2006, mais ou menos, 2006, 2007, nós terminamos as investigações e hoje nós temos várias ações propostas, inclusive ações que levaram à recuperação de dinheiro no exterior. Nós temos também bloqueios de bens bilionários, são 5 bilhões de reais que foram bloqueados em razão das nossas ações. E também obtivemos provas e ajudamos colegas de outras áreas, por exemplo, da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, para que também, no âmbito federal, no âmbito criminal, pudessem ser tomadas providências criminais contra os corruptos envolvidos nesse caso. Esse dinheiro já foi devolvido para a Prefeitura de São Paulo? Não todo o dinheiro. Na verdade, nós obtivemos, juntamente com a Prefeitura, a sentença favorável na ilha de Jersey, que proporcionou a recuperação de 33 milhões de dólares. 33 milhões de dólares. Recentemente, há cerca de 2 meses, saiu a decisão definitiva da Câmara de Lords de Londres, autorizando, então, que a Prefeitura trouxesse de volta 33 milhões de dólares. Além disso, considerando que alguns bancos internacionais foram utilizados nesse desvio, mas não sabiam dos desvios, mas de qualquer forma receberam dinheiro público desviado. Então, em razão dessa atuação de alguns bancos internacionais, nós chamamos esses bancos e dissemos que iríamos propor uma ação civil pública contra esses bancos, foram 3 bancos, e depois de muita conversa com a Prefeitura de São Paulo, enfim, várias reuniões entre a Prefeitura, o Ministério Público e esses bancos, então nós resolvemos, o Ministério Público e Prefeitura, resolvemos cobrar 10% do valor que esses bancos movimentaram, a título de dano moral coletivo, para que a cidade fosse ressarcida desses prejuízos, mas não do prejuízo material, e sim do dano causado ao município de São Paulo, a toda a população de São Paulo, não é o dano efetivo, o dano material, que esse sim tem que ser ressarcido por quem desviou o dinheiro. No ano passado, nós firmamos um acordo, então, com o Deutsche Bank, banco alemão, e isso proporcionou o retorno de 20 milhões de dólares, que estão sendo aplicados na construção de creches no município de São Paulo. E em 2015, mais precisamente, em 13 de fevereiro de 2015, nós firmamos 2 novos acordos, um com o Citibank dos Estados Unidos e outro acordo com o UBS, UBS, Banco Suíço, e esses 2 novos acordos proporcionaram o retorno de mais 25 milhões de dólares aos cofres públicos municipais. Portanto, até o momento, nós já conseguimos recuperar 78 milhões de dólares, que e todo esse valor, ou a maior parte desse valor, é destinada aos cofres do município de São Paulo. Para que esse trabalho seja realizado, é necessário um convênio com a Justiça Internacional? São necessários pedidos de cooperação internacional, é necessária uma coordenação entre o Ministério Público brasileiro, o Ministério Público desses países envolvidos, que no caso foram os Estados Unidos, a Suíça, a França, a Inglaterra, a Ilha de Jersey e outras jurisdições. Então, nós tivemos que pedir
apoio para essas jurisdições, para obter documentos, para obter oitiva de testemunhas. Enfim, foi um trabalho gigantesco que nós fizemos desde 2001. Nós que eu digo, eu mais 2 ou 3 colegas da própria promotoria onde eu trabalho, colega do Ministério Público Federal, como o doutor Rodrigo de Grandes, doutor Pedro Pereira Neto, Pedro Barbosa Pereira Neto, enfim, e do Ministério Público de São Paulo, doutor José Carlos Blatt, doutor Sérgio Sobrani, doutor Saad Maslon, enfim, vários promotores e vários procuradores que trabalharam aqui no Brasil com promotores suíços, americanos, ingleses, franceses. Então, foi um trabalho internacional muito complexo e que levou a esse resultado. Com o surgimento de novos casos, é possível o dinheiro ser repatriado de uma maneira mais rápida? Bom, é muito difícil você obter a cooperação internacional. Mesmo hoje em dia ainda há uma certa dificuldade. Porque para que um país possa contribuir com o Brasil, primeiro é necessário que o fato seja criminoso lá e aqui. É o que nós chamamos de dupla incriminação. A corrupção é crime no Brasil e é crime em qualquer outro país do mundo, portanto, permite a cooperação. Mas nós precisamos conseguir provas dessa corrupção. Nós precisamos ouvir testemunhas, obter documentos, nós precisamos fazer um trabalho pericial a respeito desses documentos, desses testemunhos, para convencer as autoridades internacionais a encaminharem documentos, a bloquearem bens e, por fim, a devolverem o valor que acaba sendo bloqueado nesse país. Mais do que isso, são 2 coisas, na verdade, alternativas nós precisamos fazer para recuperar efetivamente todo esse dinheiro. A primeira coisa é obter uma sentença lá. Nós podemos obter uma sentença definitiva nesses países, mas aí a prefeitura, no exemplo que nós estamos dando, tem que entrar com uma ação nesses países, gastar alguns milhões de dólares para recuperar o valor. Isso é uma situação mais fácil, porque é a própria justiça do país onde o dinheiro está que determina a devolução. Muito bem. E a outra possibilidade é conseguir uma sentença no Brasil. Só que essas sentenças, depois de transitada em julgado, ou seja, quando não houver mais recurso, ela tem que ser executada no outro país. E mesmo assim tem que gastar dinheiro para recuperar. E aqui no Brasil, infelizmente, a justiça é muito lenta, os procedimentos dos processos, nesses casos, os procedimentos são muito extensos, são muito lentos, muito vagarosos, então nós temos que tentar obter a repatriação, a recuperação, por meio das ações propostas diretamente nesses países. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. Aguardem. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Hoje entrevistamos o promotor de justiça, Silvio Marques. No bloco anterior, você explicava como é repatriado o dinheiro levado ilegalmente, né, para um outro país. Como é que está o estágio do caso do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Robson Marinho? Na verdade, existem investigações nacionais e internacionais em relação a esse caso. A investigação nacional diz respeito a 2 áreas, a área civil, que é a área na qual eu trabalho, e a área criminal, porque como a corrupção é um crime muito grave, e ele sendo conselheiro do Tribunal de Contas, mesmo afastado, a competência é do Superior Tribunal de Justiça para julgar a parte criminal.
Então, existe uma investigação no Superior Tribunal de Justiça que anda muito bem. Nesse momento, eu sei que já existem todos os documentos necessários para que sejam tomadas as providências criminais que o caso merece. E no âmbito estadual, no âmbito civil, nós temos algumas ações cautelares que levaram a bloqueio de bens e o afastamento do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. E também nós propusemos uma ação civil de improbidade, pela qual nós pedimos o bloqueio de 281 milhões de reais do conselheiro, de empresas internacionais e de pessoas envolvidas no esquema de corrupção. Nessa ação de improbidade, no processo da ação de improbidade, a juíza responsável pelo caso, a juíza competente, Maria Gabriela Spaolonzi, determinou esse bloqueio e já havia determinado o afastamento. As duas liminares foram mantidas pelo Tribunal de Justiça, portanto, ele continua afastado, os bens bloqueados, os bens das empresas e pessoas estão bloqueados. Eu diria que o caso está correndo muito bem, tendo em vista que houve uma intensa cooperação para a obtenção de documentos entre nós do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal em São Paulo, do Ministério Público de la Confederação Suíça, o Ministério Público da Confederação Suíça, e também do Tribunal de Grande Instância de Paris. Houve um trabalho intenso a respeito desse caso. Nós obtivemos provas internacionais, documentos internacionais e testemunhos no Brasil e também testemunhos na Suíça e na França. É um caso que tem uma prova muito boa, muito convincente, tanto isso é verdade que a juíza, como eu disse, deu as liminares e o Tribunal de Justiça manteve essas mesmas liminares e o próprio Superior Tribunal de Justiça manteve uma decisão aqui do Estado de São Paulo, do Tribunal de Justiça. Que mecanismos são necessários para se mudar no combate à corrupção? Bem, no Brasil, como eu já falei, infelizmente, os procedimentos dos processos civis e criminais, eles são muito extensos. Existem muitas fases. E cada fase, em geral, pode ser tomada uma decisão e essa decisão pode ser objeto de recurso, tanto na área criminal quanto na área civil. E isso, obviamente, entope o Tribunal de Recursos e, em primeiro grau de jurisdição, o caso fica volumoso, complexo e, portanto, não tem uma solução rápida aos processos nessas situações de desvio de dinheiro. Então, o que nós precisamos fazer urgentemente? O que o Congresso Nacional tem que fazer urgentemente? Resolver o problema do procedimento, do processo das ações de improbidade e ações de civis públicas que visam o combate à corrupção. É a primeira providência que já deveria ter sido tomada há muitos anos. Então, essa é uma das providências que eu reputo assim, muito importantes. A segunda providência seria no âmbito criminal. As penas no Brasil, elas são razoáveis, na lei. Mas no momento do cumprimento, existem diversos benefícios. A lei de execução penal permite progressões que levam a pessoa a não acreditar nesse efeito reparatório para a sociedade. Porque a pessoa recebe uma pena de 8 anos, mas cumpre 1 ano e meio, 2 anos, no máximo. E em muitos casos ainda não é obrigada a devolver o dinheiro que desviou. Exatamente, em relação à multa que eu queria te perguntar. É muito importante que conste a multa, né? Que é originada daquilo que a pessoa fez de errado. Né? Isso. Nós temos muitos casos em que nós podemos aplicar a lei de improbidade administrativa e a lei de improbidade ela permite que a pessoa seja multada em até 3 vezes o valor desviado. Então, se a pessoa desvia 100 mil, ela é obrigada a pagar, eventualmente, mais 100 mil e mais 300 mil de multa. Então, são 400 mil. E esse valor pode entrar no patrimônio lícito da pessoa. Só que em alguns casos, como, infelizmente, existem muitos subterfúgios na lei que permitem que a pessoa não seja processada, às vezes acontece até a prescrição e a gente não consegue aplicar esse tipo de multa. E também, quando não é aplicada a lei de improbidade, não dá para pedir, por exemplo, a perda do cargo. Então, nós temos que agir rápido, melhorar o procedimento do processo, mas melhorar também a estrutura do Ministério Público e da Polícia para que a investigação também seja rápida. Se isso não acontecer, compromete a imagem da justiça, né? A população não acredita. Exatamente. E, a população tem uma certa razão quando se diz que não há punição, ou que a justiça é lenta. Isso, infelizmente, é verdade. Mas existem saídas. Basta o Poder Legislativo Federal retirar esses gargalos que existem no procedimento do processo da ação de improbidade, da ação civil pública.
basta melhorar a lei de execução penal para que a punição seja efetiva, para que as pessoas, que eu estou dizendo de agentes públicos, tenham medo da lei, tenham medo dos efeitos que essa lei pode produzir. Você considera esse momento ideal para se falar nesse assunto, já que a gente vê casos de denúncias de corrupção no Brasil todo? É um momento absolutamente propício para que haja uma modificação legislativa. Eu acho que, como eu falei, o poder legislativo, mas também o poder executivo, que acaba controlando boa parte de deputados, tem que fazer um esforço para que essas leis sejam modificadas. Só para você ter uma ideia, na lei de improbidade administrativa, existe um procedimento anterior à citação do réu na ação de improbidade. Esse procedimento anterior, ele às vezes pode demorar 3 anos para terminar, ou mais até. Então, são 3 anos perdidos. Esse procedimento de notificação anterior à citação tem que ser eliminado imediatamente. Ele foi criado na época do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por medida provisória que nunca foi legitimada pelo Poder Legislativo, mas continua em vigor porque o sistema anterior permitia esse tipo de situação. Então, esse artigo, é o artigo 17 da Lei de Improbidade, ele tem que ser modificado rapidamente para que os políticos que eventualmente se sentem prejudicados pela ação de improbidade possam ter uma sentença rapidamente e, no caso de existência de prova, para que também seja condenado rapidamente. Então, nós temos como modificar, o Brasil tem como modificar, basta que haja vontade política. Vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Acompanhe o Observatório do Terceiro Setor também no rádio. Conheça o trabalho das entidades de interesse social, os personagens que ajudam a construir um mundo melhor, as notícias e comentários de parceiros, como a Rádio ONU e o Le Monde Diplomatique Brasil. Ouça e participe. O Observatório do Terceiro Setor, toda terça e quinta-feira, ao vivo, às 2h da tarde, na Rádio Trianon 740 AM, ou pela internet. Ingredientes à mesa, recipientes e temperos. Tudo pronto aguardando os alunos da aula de culinária. E eles são mais do que Masterchefs ou Superchefs. Eles são os chefes especiais. Os Chefes Especiais ele começou em 2006, fez 9 anos agora, porque eu e meu marido, a gente queria de alguma forma agradecer a vida bacana que a gente tinha. Então resolvemos fazer alguma coisa e fomos pesquisar o que a gente poderia fazer. Mas para pessoas com deficiência não tinha absolutamente nada. Eles estão sempre à margem da sociedade, né? O chefe Ricardo Caiado veio direto de Santa Catarina para ensinar como fazer uma deliciosa pizza. Nunca tinha trabalhado com pessoas com síndrome de Down, então no começo a gente fica meio sem saber como lidar com isso, mas depois a gente percebe o quanto fácil é lidar com essas pessoas. Mais fácil do que a gente imagina, né? Ricardo Caiado nos contou como está sendo sua experiência. Essa troca de conhecimento, de aprendizado, acho que é o grande ingrediente dessa pizza que a gente está fazendo aqui com todos. Muito atentos, eles prestam atenção aos detalhes e, claro, colocam a mão na massa. Esse estigma que a gente deixa de ter quando você começa a trabalhar com eles. Você consegue perceber que eles podem pegar uma condição sozinho, que eles podem desenvolver uma comida sozinho. Essa inclusão social é que precisa acontecer. Eu também fui convidada a participar da aula. Luísa, durante a aula, me explicou como fazer o ponto da massa. Conversamos com algumas mães que nos contaram as mudanças que perceberam nos seus filhos depois das aulas. O Leandro, quando veio para cá, tudo que ele aprendeu aqui, ele quer fazer em casa e ensinar para os coleguinhas da outra escola. Para mim é uma emoção muito grande, porque eu não estava nem esperando que ele ia chegar tanto. Mas ele, devagarzinho, ele chegou lá.
Ela aprende aqui, mãe, posso fazer aquela carne de panela? Vamos fazer aquela pizza? Ah, é um prazer, sabe? Eu fico até emocionada. É um orgulho mesmo, é saber que ela está fazendo o que ela gosta. E agora chegou a melhor parte, a hora de comer. Todos na mesa para experimentar as pizzas feitas durante a aula. A minha pizza veio com um sabor especial, muito carinho. Mas esse lindo trabalho enfrenta dificuldades. Então você, para fazer uma aula dessa, não é barato. Agora, para você fazer capacitação, é mais caro ainda. Então, essa é uma das maiores dificuldades, de ter patrocínio para os projetos. E como podemos ajudar os chefes especiais, Simone? No nosso site tem todas as formas de ajudar, tá? Que é www.chefesespeciais.com.br. Os chefes têm o F mudo, tá? Ali a gente tem uma página tanto de doações, podem ser doações únicas, ou podem ser empresas que venham patrocinar o Instituto, e também pessoas que queiram colaborar todos os meses com valores pequenos ou grandes. Toda ajuda é bem-vinda. Então anota aí. Para ajudar esse lindo trabalho, acesse o site que aparece na sua tela. O único ingrediente que está faltando é a sua doação, porque amor e carinho aqui tem de sobra. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos com o promotor de justiça, Silvio Marques. Neste último bloco, eu gostaria de repercutir contigo uma lei que está agora no Congresso Nacional, Projeto. que é exatamente um projeto de lei que faz com que a corrupção seja um crime hediondo. Você acha que isso já é um avanço? Bom, eu acredito que isso pode ser aprovado. Muito difícil disso acontecer, porque quando o crime é considerado hediondo, não há progressão penal, tem uma série de problemas na aplicação da lei, no caso do Código Penal, que trata da corrupção, da concussão, corrupção passiva, etc. Então, eu não sei se o Congresso vai aprovar essa medida. Bom, mas que se aprovar, eu tenho certeza que vai melhorar muito o combate à corrupção, porque vai piorar a situação dos corruptos. Muito bem. O Ministério Público é alvo de algumas críticas. Você acredita em retrocesso? Não acredito em retrocesso, até porque o Ministério Público está mostrando que tem como ajudar na democratização do Brasil, no sentido de que todos são iguais perante a lei, todos devem ser considerados iguais perante a lei. Os políticos que cometem atos contra o patrimônio público, contra a probidade administrativa, eles têm que ser punidos como qualquer outra pessoa é punida, a pessoa que não é política, que não é agente público. Então, o Ministério Público tem desempenhado o seu papel. Nós podemos ver diversas ações que foram propostas no Brasil inteiro, recuperação de bilhões de reais. Nós evitamos também que fossem gastos bilhões de reais indevidamente em todo o país com as ações que nós acabamos propondo, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Não vejo nenhum retrocesso, na verdade eu vejo um grande avanço do Ministério Público, mas nós precisamos de instrumentos, e é a lei que dá os instrumentos. E quem faz a lei é o Poder Legislativo, portanto nós dependemos do Poder Legislativo. Se nós tivéssemos instrumentos, como eu disse, de efetivação da lei no papel, obviamente nós teríamos como recuperar dinheiro muito mais rápido, como prender muito mais rápido, e enfim, mostrar para a população que é possível punir esses criminosos, as pessoas que não roubam apenas valor monetário, mas roubam a possibilidade de uma casa própria para uma família de baixa renda, a educação, a saúde, saneamento básico. Enfim, o corrupto, ele acaba roubando do povo todos esses benefícios. Então, mas o Ministério Público tem que ter em mãos instrumentos hábeis a chegar a esse objetivo. Nós precisamos melhorar a legislação para que a atuação do Ministério Público e da própria Justiça seja efetiva. Muito bem. Você falou em mudança. O que é necessário mudar no Ministério Público internamente para melhorar o combate à corrupção? Bom, primeiro que o Ministério Público, de uns tempos para cá, tendo em vista, inclusive, as medidas que tiveram sucesso, o Ministério Público está abarrotado de casos, né? Assim como a Justiça está abarrotada de processos. Então, é preciso que o Ministério Público tenha estrutura. E o orçamento nem sempre corresponde à necessidade do Ministério Público. Aqui em São Paulo, nós temos dificuldades financeiras, assim como outros estados têm essas dificuldades financeiras.
O Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, não pode contratar todos os funcionários que ele necessita para que o Ministério Público desenvolva melhor a sua atuação. O Estado nem pode, inclusive, dar tanto dinheiro ao Ministério Público, porque a Constituição limita em 2% do orçamento. Então, nós precisamos de estrutura e precisamos de modificação legislativa para que nossa atuação seja mais aproveitada, seja melhor para a população. Eu queria insistir com você numa pergunta. Há algum tempo atrás, a PEC 37 tentou limitar as atribuições do Ministério Público. Sim. Você vê alguma possibilidade dessa onda voltar, já que muitos integrantes do Poder Legislativo estão envolvidos em investigações? Bom, existem, na verdade, já projetos para modificar, por exemplo, a tramitação do inquérito civil. E que isso prejudicaria muito a atuação do Ministério Público no âmbito civil, que é o âmbito onde eu trabalho. E existem também outros projetos que visam diminuir as atribuições do Ministério Público. Então, toda vez que o Ministério Público age, ele acaba provocando esse tipo de situação. E não o contrário, né? O normal seria, num país onde a maioria dos políticos são honestos, deveria haver uma melhoria, uma implementação da atividade do Ministério Público, e não a diminuição das atribuições. Mas, infelizmente, no Brasil ainda não chegamos a esse nível político, esse nível de democracia, esse nível de moralidade administrativa. Para encerrar nossa entrevista, eu queria fechar perguntando a você, do que você tem medo hoje? Não, sinceramente, eu não tenho medo, assim, em função das minhas atuações, dos casos onde eu trabalho, eu não tenho medo de ninguém. Eu posso dizer que não tenho medo de ninguém, de político, de agente público. Se eu tivesse medo, provavelmente não teria feito o que eu fiz. Ou seja, eu cheguei a enfrentar vários políticos, já pedi afastamento de vários políticos, bloqueio de bens, já consegui várias condenações a respeito, recuperação de valores desviados. E, enfim, hoje em dia não há motivo não há nada a temer. Até porque eu apenas estou cumprindo a minha obrigação e eu tenho certeza sem avançar o sinal, ou seja, sem cometer ilegalidades para obter provas, para entrar com as ações. Tem que ser feito tudo de acordo com a lei e se alguém quiser fazer alguma coisa comigo, certamente outro promotor virá no meu lugar e fará muito mais do que eu, ou vários promotores poderão me substituir. O Ministério Público é uno e indivisível, se um está fora, vai entrar outro, ou entrarão outros que continuarão o trabalho. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo, obrigado pela entrevista novamente. É sempre um prazer. O Observatório do Terceiro Setor especial termina aqui. Voltaremos na próxima semana. Até lá.